Olá, pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de redes de distribuição do S6 integrado em Eletrotécnica e FCE Campo Cedro, Cedro, Ceará, Brasil. O semestre letivo é o 2020.2, apesar de já estarmos no semestre civil, no ano civil de 2021. E aí vamos continuar falando das estruturas especiais. Da aula passada, nós vimos que as estruturas especiais são classificadas de acordo com 3 funções: regulação, manobra e seccionamento. Regulação, manobra e seccionamento. Na função de regulação, nós temos os bancos de capacitores, os bancos de regulador de tensão, banco de capacitores que foi abordado na nossa aula passada. Os bancos de reguladores nós iniciamos e iremos concluir na aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o encontro de alimentadores automatizado e a chave de transferência automática de carga, que tem função de manobras, tá? Manobras de carga. E na próxima aula, na aula de número 20, a gente vai encerrar falando sobre regra ligador, seccionalizador e banco de transformador, que, como eu já disse, não tem muito o que falar. Bom, sem mais delongas, eu vou passar aqui rapidinho, tudo isso aqui a gente já viu na aula passada, para que a gente pare aqui, para que a gente continue de onde nós paramos. Estávamos falando justamente dos bancos de reguladores de tensão. Só para recordar, nós vimos que nos bancos de reguladores de tensão utilizados pela Enel, nós podemos encontrar células monofásicas de autotransformadores, né? Células reguladoras, em conjunto de 2 ou de 3 células. Quando nós temos um conjunto de 2 células, nós temos uma ligação em delta aberto, porque, claro, fica faltando uma fase, a gente tem apenas 2 células reguladoras. E na ligação com 3 células, a gente tem uma célula por fase, o delta fica fechadinho, completo, delta fechado. Nós vimos que existem células reguladoras de tensão com 100 amperes de capacidade, 200 amperes de capacidade e 300 amperes de capacidade, que sempre vão fornecer lá na saída, né, no lado carga, o nível de tensão de 13.8 kV, 13.800 volts, certo? Como regra, né, dentro dos padrões utilizados pela Enel para os bancos de 100, 200 e 300 amperes, a estrutura, né, a topologia, a construtividade dessas estruturas para segurar essas células reguladoras obedecem a algumas regrazinhas básicas, que eu também já adiantei na aula passada, mas eu vou revisar mais uma vez, tá? O final da aula foi corrido, né? Então, sempre que eu tenho um banco de 100 amperes, que é aquela célula reguladora, né, com a menor capacidade, esse banco ele vai poder ser montado em uma estrutura que utilize somente postes, somente no poste. Mesmo sendo em delta aberto, com 2 células reguladoras, ou mesmo sendo em delta fechado, com 3 células reguladoras, esses 2 tipos de estruturas vão ser montados apenas com postes. Já quando eu tenho uma estrutura para segurar, né, uma célula reguladora de tensão de 200 ou 300 amperes, a estrutura necessária para segurar essas células reguladoras, além dos postes, vão precisar de uma viga metálica, que em conjunto com os postes vão formar uma estrutura tipo H. Professor, não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Você vai compreender quando eu mostrar para vocês as figuras, tá? Os desenhos de como são essas estruturas. Eu estou só adiantando aqui para vocês, ok? Ainda quando da construção de bancos de reguladores de tensão de 200 ou de 300 amperes, que são montados em estrutura H, se essa estrutura for montada em delta aberto, ou seja, com apenas 2 células reguladoras, essa estrutura deve ser construída de uma maneira tal que haja espaço para uma possível e futura ampliação desse banco de 2 células para 3 células reguladoras. Então, por mais que, por algum motivo, a engenharia tenha determinado que para aquele ponto seja necessário apenas um banco em delta aberto, ou seja, que utilize apenas 2 células reguladoras, na construção dessa estrutura já deve se deixar o espaço para a implementação de uma terceira fase. Ah, professor, o que é que vai definir
quantas células reguladoras utilizar? 2 células reguladoras, no caso delta aberto, ou 3 células reguladoras, no caso delta fechado. Vai depender dos níveis de tensão daquele alimentador. Vai ter alimentador, vai ter rede de distribuição, que vai ter uma certa queda de tensão, um desbalanceamento de suas fases, em apenas 2 ou uma fase. E aí, nesse caso, um banco de 2 células resolve o problema. Vai ter alimentador que ele vai ter uma desregulação, um desbalanceamento, uma queda de tensão nas suas fases, nas 3 fases, e aí só o banco com 3 células vai resolver, tá certo? Vai depender da situação de cada momento, ok? Bom, aqui nós temos a estrutura de um banco de regulador de tensão em delta aberto, fixado em poste. Ora, se está fixado em poste, presume-se que é uma estrutura de um banco de regulador de tensão de 100 amperes. Porque eu acabei de falar para vocês, a gente acabou de ver, e é assim que está previsto no padrão de estrutura da Enel, e células reguladoras fixadas apenas em poste deve ser utilizado com células de 100 amperes. 200 e 300 amperes são utilizados em estrutura tipo H. E o que é que nós encontramos aqui nessa estrutura? Bom, como é uma estrutura em delta aberto, a gente vai encontrar apenas 2 células reguladoras de tensão. Ao contrário das células capacitivas, que a gente viu no banco de regulador de tensão, as células reguladoras de tensão são bem maiores, tá? Do que as células capacitivas. Então, esse equipamento que vocês estão vendo aqui montado no poste, pode-se dizer que ele é mais ou menos da minha altura, tá bom? Estou dizendo mais ou menos porque eu estou chutando aqui, mas ele é relativamente alto, se compararmos com uma célula capacitiva que é bem menor. E aí, cada uma dessas células vai ter 3 buchas, tá? Uma bucha que fica ligada à fonte, deixa eu circular nessa daqui, ó. Uma bucha que fica ligada à fonte, pintei aqui de amarelo, ó. Outra bucha que vai conectada à carga, que eu vou pintar aqui de verde. E uma terceira bucha que é comum à fonte e à carga, de acordo com o diagramazinho que eu fiz para vocês na aula passada, de como funciona um autotransformador. Vou fazer aqui novamente, tá? Eu tenho aqui o enrolamento do meu regulador de tensão, do meu autotransformador, ok? E aqui vai entrar, ó, a minha tensão, a minha fonte, vai ficar aqui, tá? Nesse terminal aqui, eu vou ligar a minha carga. E esse outro terminal aqui é o terminal fonte-carga, que vai ser comum aos dois. Então, a minha referência de tensão na carga vai ser a tensão deste terminal para este terminal. Essa é a minha tensão de referência lá na minha carga. E a minha tensão de referência lá na fonte vai ser desse terminal para esse terminal aqui, tá certo? É claro que nós temos os vários degraus, tá? Que vão ficar subindo e descendo aqui nos enrolamentos desse regulador de tensão, desse meu autotransformador. Bom, então nós temos uma ligação em delta aberto, portanto, apenas 2 células reguladoras de tensão. Aqui está uma, na vista frontal, e aqui está a outra. Para que eu possa conectar essas células à rede, eu também preciso do auxílio de outras estruturas, que são elas, chaves seccionadoras, tá? Tanto de um lado quanto do outro, para cada uma das 2 células, e também chaves seccionadoras para que, caso seja necessário retirar esse equipamento de operação, eu possa bypassá-lo, eu possa retirá-lo de operação, eu possa fazer com que a corrente elétrica não passe mais por ele, caso eu precise retirá-lo de operação, e aí essa corrente elétrica vai passar por essa chave, que na imagem aqui, que eu acabei de circular, e vou circular aqui novamente, ó, está aberta, e de fato ela é normalmente aberta.
Por quê? Porque a corrente elétrica vai passar normalmente por dentro da célula reguladora, tá certo? Aqui nessas duas vistas, também nesse desenho, está sendo mostrado, isso aqui é um errinho do desenho, tá? Que estas chaves seccionadoras também estão abertas, mas isso é um erro do próprio padrão de estrutura, tá? Essas chaves seccionadoras, elas não são abertas, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro. Elas são fechadas, do contrário, não tem nada ligado a nada aí, o circuito está aberto, tá? Isso aqui é um erro do próprio padrão do desenho aqui da Enel, tá bom? A única chave que é normalmente aberta é só essa superior aqui. Essas outras devem estar fechadas, justamente porque por elas é que vão passar, tá bom? A corrente, a circulação de corrente elétrica. Bom, e qual é o esquema de ligação em delta aberto? É esse que eu trago aqui para vocês nesse diagrama. Nós temos aqui as duas células reguladoras, que são ligadas à rede, vistas de cima. Em evidência aqui, os terminais, cadê meu cursor? Os terminais fonte, carga e fonte e carga de cada uma. Fonte, carga, fonte e carga. Ok? Entre o terminal fonte e carga, nós também temos um para-raio aqui, ó, tá? Um para-raio ligando entre a fonte e a carga. Para que, havendo alguma elevada diferença de potencial, esse para-raio aí seja operado e descarregado. Bom, mas aí como é que vai funcionar o esquema de ligação da minha célula em delta aberto? Nós temos aqui as chaves 2 e 3, que são chaves de saída. Eu vou destacar aqui na minha legenda, que eu tenho logo aqui do lado. Veja só, as chaves 2 e 3 são as chaves de entrada. Vixe, Maria, como foi torto aqui agora. As chaves 2 e 3 são as chaves de entrada e de saída de cada célula. A chave 1 nem por essa chave 1, nem por essa chave 1. A corrente elétrica não vai passar por aí. Por quê? Porque essa chave é normalmente aberta. A corrente elétrica ela vai circular pelas chaves 2 e 3. Então, a fase A, que está sendo regulada, vai descer aqui, vai passar por a chave 2, que é NF, tá bom? Vai entrar aqui na bucha fonte da minha célula R1, vai ser regulada aqui dentro, tá bom? Tem os taps, tem os degraus que são acionados automaticamente, tá? Existe um controle automático, né, com um motor que aciona esses taps dentro dessa célula reguladora, e de acordo com o tap, né, que foi acionado lá, minha corrente caminho para cá, e ela vai seguir para a fase A agora com a tensão regulada. Ok? Da mesma forma, na fase C. Mas como é que a tensão passa se está aberta a chave 2 e 3? Muito boa a pergunta, Emanuele. No diagrama, ela é apresentada como aberta, tá bom? Mas a chave 2 e a chave 3, elas são NFs. Elas são desenhadas assim, Emanuele, abertas, para que a gente possa identificar que elas existem, que elas estão de fato lá, tá bom? Eles poderiam muito bem fazer isso aqui mesmo, ó. A bolinha aqui, né, um terminal, passa, outro terminal aqui e continua, né? Daria para a gente entender que isso aqui é uma chave fechada, tá bom? Mas a corrente elétrica vai passar, Emanuele, porque essas chaves não estão abertas, tá bom? A chave 2 e 3 não estão abertas. As únicas chaves nesse desenho que são abertas, que são NA, são as chaves de número 1, as chaves de bypass. Estas, sim, são normalmente abertas. Entendido, Emanuele? Sim. Realmente o desenho não ajuda muito.
E esse desenho que eu trago para vocês, não fui eu que fiz, né? Foi retirado do próprio padrão de estrutura utilizado pela Enel, tá bom? Bom, mas aí, olhando agora, eu estava dizendo a fase C, né? A fase C que também está sendo regulada, ó. A corrente elétrica vai passar por aqui, vai passar pela chave 2, que é uma chave NF, apesar do desenho, é uma chave NF, vai passar aqui por dentro da minha célula reguladora de tensão, ok? Essa corrente vai ser regulada, essa corrente não, essa tensão, né? Os TAPs, né? Vão subir ou descer de acordo com o nível de tensão que está entrando aqui, ó, entre fase e fase carga, entre fonte e fonte carga, né? E aí vai ser regulado e os TAPs vão para cima ou para baixo, dependendo da situação, e a carga vai ser alimentada por aqui. Não está passando corrente pela chave 1, tanto na fase C quanto na fase A. Está passando corrente pelas chaves 2 e 3, tá bom? Sendo que a chave 2 é a chave de entrada e a chave 3 é a chave de saída. E a referência fonte-carga das duas células vai ficar onde? Vai ficar entre a fase, vai ficar com a fase B, que nesse caso aqui a fase B não está sendo regulada, tá certo? A fase B não está sendo regulada porque não tem uma célula reguladora aqui. Se eu tivesse outra célula reguladora aqui, não seria delta aberto, seria delta fechado. E a gente vai ver daqui a pouco o delta fechado, tá certo? Então este é o esquema de ligação, né, em delta aberto para um banco de regulador de tensão. Isso serve tanto para o banco de 100 amperes, quanto para o banco de 200, quanto para o banco de 300, em delta aberto. Já o banco de regulador em delta fechado, ou seja, em que nós teremos as 3 fases reguladas, as 3 fases com uma célula reguladora monofásica por fase, nós teremos o delta fechado. Consequentemente, teremos 3 células reguladoras, tá bom? 1, 2, 3 aqui na nossa vista frontal. Na vista lateral, eu consigo ver uma aqui de frente, a outra está ali atrás, certo? E a terceira aqui está montado em um segundo poste, tá bom? Então, de cara, eu também já deduzo que essa é uma estrutura de 100 amperes. Por quê? Porque na estrutura, na célula reguladora de 100 amperes, ela é montada toda em poste, não tem viga metálica, não tem estrutura H. E aí, para que eu instale a terceira célula, eu preciso de um segundo poste aqui, ó, tá vendo? Ó? Um segundo poste para colocar a terceira célula. Na anterior, nós temos 2 células montadas em um único poste. 2 células montadas em um único poste, delta aberto. No delta fechado, nós temos 3 células, 2 em um único poste e uma terceira em um segundo poste aqui. E como é que vai ficar o esquema de ligação dessa estrutura? Nós temos aqui o delta fechado. O que é que a gente vai ter aqui? Eu vou tentar desenhar os enrolamentos, tá bom? Eu vou ter aqui, ó, o enrolamento da primeira célula, ok? Onde eu tenho aqui fonte, carga, e o enrolamento e o TAP aqui que sai regulado da carga. Meu primeiro banco, tá? Aí, a minha primeira célula. Na minha segunda célula, vou ter a mesma coisa. Tá aqui o meu enrolamento. Com a minha bucha fonte. A minha bucha que é comum à fonte e à carga. Gastou de escrever com o mouse, viu? E aqui a minha bucha de carga. É também a minha terceira célula, reguladora de tensão. Vai ter o seu enrolamento aqui do autotransformador. É claro que eu estou desenhando bem simplificado, viu, minha gente? Bem simplificado mesmo. Não estou fazendo os degraus, os TAPs, tá? Só para a gente compreender a ligação em delta. Fonte e carga, logo aqui abaixo. E aqui o meu terminal, carga.
Em que é que consiste a ligação delta? A ligação delta consiste em você ligar o final de um circuito, tá? De um enrolamento, no início do outro, tá bom? Então, eu vou pegar aqui outra cor para fechar o delta. Deixa eu ver qual é a cor que eu pego. Eu não usei verde, então vou usar o verde. Então, veja só. Eu vou pegar aqui, ó, o início desse meu enrolamento, ok? E vou ligar no final do outro enrolamento. Da mesma maneira, eu vou pegar o início desse enrolamento e ligar no final do outro enrolamento. E da mesma maneira, eu vou pegar o início desse enrolamento e ligar no final do outro. A minha fonte vai ser ligada em cada uma das fases, tá? Então, aqui eu vou ligar na minha primeira célula reguladora. Deixa eu pegar uma coisinha aqui que distinga, deixa eu ver, vou usar o roxo. Então, na minha primeira célula reguladora, vai entrar aqui, ó. Eu vou conectar aqui a fase A. E aqui vai sair a minha fase A, eu vou usar outra cor. Entra a minha fase A na fonte e sai aqui a minha fase A do terminal carga regulado, fase A. Da mesma maneira, na fase do meio, entra aqui a minha fase B na fonte e sai aqui já regulada a minha fase B do terminal carga da fase do meio. Sai aqui a tensão já regulada. E o mesmo raciocínio para a fase C. A minha fase C vai entrar aqui no terminal fonte da terceira célula, a fase C, e vai no terminal carga sair regulada. No terminal carga, a minha fase C sai regulada. Esse emaranhado de fios que eu fiz aí é um resumo desse diagrama, que está até mais bonitinho, mais organizado, já logo aqui embaixo. Eu fiz mais uma vez aqui, só para evidenciar o esquema de ligação, que é o esquema de ligação delta, que a gente pode ver destacado aqui pelas conexões das linhas verdes que eu fiz. Esquema delta é você conectar o início de um no final de outro, início de um no final do outro. E, mais uma vez, as chaves 1 são chaves de bypass. Não está passando corrente elétrica por essas chaves, porque as chaves 1 são chaves de bypass, elas de fato são normalmente abertas. Quem são chaves normalmente fechadas? As chaves normalmente fechadas são as chaves 2 e 3, que são as respectivas chaves de entrada e saída de cada uma destas células reguladoras. A chave 2, chave de entrada, a chave 3, chave de saída de cada uma destas células, tá bom? Agora, se eu precisar tirar esse equipamento de operação, aí sim, eu vou abrir as chaves 2 e 3 de cada uma dessas células e fechar as chaves 1, tá certo? Agora, tem que se observar, né, que estas células reguladoras, quando forem ser colocadas em operação ou retiradas de operação, devam todas estar no TAP neutro, tá? No mesmo degrau, um degrau neutro. Do contrário, a gente vai acabar tendo um curto entre fases, tá bom? Porque, olha só, você tem aqui a fase A sendo diretamente aqui conectada, ou quase que indiretamente conectada, à fase B, tá vendo? Então, se eu tiver uma diferença de degraus aí, vai haver uma certa diferença de tensão e vai sair um foguinho, tá? Isso deve ser observado quando o banco de regulador de tensão for ser colocado ou retirado de operação, ou for ser bypassado, tá certo? Bom, nós vimos nos nossos diagramas até agora, ou melhor, nas nossas vistas,
os bancos de 100 amperes. E como é que são instalados os bancos de 200 e 300 amperes? Os bancos de 200 e 300 amperes serão montados nas assim chamadas estruturas tipo H. Agora meu computador travou aqui. Estruturas tipo H, onde nós temos o uso de 2 postes, mas os bancos de reguladores de tensão, eles não são afixados diretamente aos postes. Eles são afixados em vigas metálicas que dão sustentação, que seguram as células reguladoras. No caso aqui, nós temos o esquema de um banco em estrutura H, em vigas metálicas, delta aberto. Por quê? Porque eu tenho apenas 2 células reguladoras de tensão. E na próxima imagem, nós temos um banco de tensão montado em vigas metálicas em delta fechado. Nessa estrutura, nós temos agora 3 células reguladoras, tá bom? E repetindo, o que é que elas vão fazer? Vão manter constante a tensão de saída, para a carga, independentemente do valor da tensão de entrada. Claro, respeitando alguns limites. Ela tem apenas 16 taps para cima, 16 taps para baixo, um total de 32 degraus, ok? Bom, teria um videozinho que eu, se fosse em sala de aula, eu costumaria passar para vocês, mas eu vou deixar posteriormente esse link desse vídeo falando um pouco mais sobre os bancos de reguladores de tensão, ok? Vou disponibilizar para vocês no Google Sala de Aulas. E aí, quem tiver curiosidade, dá uma assistida depois. Porque agora eu quero passar a falar da nossa terceira estrutura que é utilizada, que é tida como um equipamento especial, uma estrutura especial, tá? Que tem a função não mais de regulação, como a gente viu no banco de capacitor e no banco de regulador de tensão, não tem função de regulação, mas tem função de manobra, tem a função de manobrar cargas, tá? A gente viu em aulas passadas o que é um encontro de alimentador, tá? Quando a gente estava estudando lá a distribuição primária, né, sistemas de distribuição primária, a gente viu que existem redes radiais que se ramificam, né, feito raiz, digamos assim, para atender às diversas cargas. Mas a gente viu também que, em algum ponto, estas redes possuem um recurso que permite a transferência de blocos de cargas de um alimentador para outro. A gente chamou de rede radial com recurso, que são chaves que são normalmente abertas, chaves seccionadoras, que permitem essa interligação de um circuito ao outro. Essas chaves normalmente abertas, nós chamamos, né, de encontros de alimentadores. Aqui nós temos, né, 2 alimentadores distintos. Nós temos esse rosinha aqui de um lado e esse amarelo do outro. E essa chave SMS 6434 é uma chave de encontro de alimentador. Essa chave que nós estudamos aqui, inclusive, nós vimos que é uma chave monopolar, uma chave trifásica monopolar, que o cara precisa ir lá a campo, operar essas chaves, tá certo? Lembra ó, que a gente fez até aquele esqueminha, tantas cargas de um lado, tantas cargas de outro, tem que ir uma equipe para o lado, tem que ir uma equipe para o outro, tem que abrir uma chave, depois fecha outra chave, tá? Depois abre outra chave. A gente viu que existe o encontro de alimentador faseado, o encontro de alimentador não faseado. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, né, nós apresentamos o encontro de alimentador faseado. E logo depois, ou melhor, não faseado. E logo depois, nós apresentamos um exemplo de um encontro de alimentador faseado, onde a sequência de manobras era de suma importância,
para verificar, para reduzir a quantidade de clientes afetados, a quantidade de cargas que era desligada, e etc, etc. Bom, essa chave aqui, de encontro de alimentador, que interliga um circuito a outro, que é normalmente aberta, também existe a possibilidade de ser automatizada, de ser acionada de forma remota, ok? Quando nós temos simplesmente uma chave seccionadora, normalmente aberta, instalada em um poste, que interliga um circuito ao outro, que dá a possibilidade de ligar um alimentador ao outro, nós temos nessa estrutura nada mais, nada menos do que uma N4CS, uma estrutura simples, que inclusive é a primeira estrutura lá daquele projeto que a gente fez, que a gente desenhou no CAD. Começa com uma N, na verdade com uma M, né? M4CS. Então, esse tipo de estrutura se enquadra nesses padrões de estruturas primárias. Já o encontro de alimentador automatizado, não. Ele se encaixa no padrão de estrutura especial. Por que não uma estrutura tão simples quanto uma N4CS? Um poste com uma N4 e uma chave seccionadora instalada. Ele é um pouco mais complexo. Mas a função é a mesma que o de encontro de alimentador. Transferir blocos de carga de um circuito para outro. A diferença é que eu posso fazer isso remotamente, à distância. E é exatamente isso que esta seção aqui, que esta imagem nos traz. Eu vou voltar para lá, para estruturas, cadê estruturas especiais? Deixa eu voltar aqui para... cadê? Banco de regulador de tensão, banco de regulador de tensão. Estou procurando aqui o slide onde está o nosso encontro de alimentador automatizado. Pronto, está aqui. Essa estrutura que eu trago para vocês tem a função de manobrar cargas, assim como no encontro de alimentadores, porque ele de fato é um encontro de alimentador. Apesar de, aqui na imagem, tá? E essa imagem foi retirada do padrão da Enel também, está escrito de um lado fonte e do outro lado carga, tá? Não é isso que nós temos no encontro de alimentador. Nós temos fonte dos dois lados, tá bom? Ora, um lado vai estar como fonte, ou ora o outro lado vai estar como carga, ora o outro lado vai estar como fonte, outro como carga. Acho que eu não me fiz entender, deixa eu me fazer entender. Quando esse encontro de alimentador está aberto, tá? Tanto aqui é fonte, do lado direito, quanto do lado esquerdo. Os dois são fontes, tá? Por quê? Porque está aberto a ligação entre os dois circuitos diferentes. Agora, quando eu preciso transferir cargas de um alimentador para outro, e eu fecho esse encontro de alimentador, eu fecho esse encontro aqui, aí sim, se eu estiver transferindo cargas do alimentador direito para o esquerdo, o lado direito vai funcionar como carga e o lado esquerdo vai funcionar como fonte, tá bom? Então, nessa situação, nós vamos ter fonte e carga. Agora, se em outra situação eu estou transferindo cargas do alimentador do lado esquerdo, eu estou transferindo cargas do alimentador do lado esquerdo para o alimentador do lado direito, nesta situação, o alimentador do lado direito vai ser fonte e o alimentador do lado esquerdo vai ser carga. Tá bom? Ok? Acho que agora eu consegui ser mais claro. Bom, então nós temos aqui a nossa estrutura do nosso encontro de alimentadores. O que é que a gente tem aqui? Nós temos tanto um alimentador de um lado quanto um alimentador de outro, tá? E nesta ligação aqui, nós teremos os fios passando por um conjunto de chaves seccionadoras que são normalmente fechadas, e no nosso desenho aí estão normalmente fechadas, certo? E vai entrar nessa estrutura aqui. Do outro lado, da mesma forma, só que agora um circuito vindo de outro alimentador, de outra fonte, outro circuito.
que também vai entrar aqui, passando por essas chaves seccionadoras, nesse equipamento. E o que é esse equipamento aqui? Ó? Esse equipamento é uma chave trifásica que tem os seus contatos imersos em óleo. Um encontro de alimentador, por natureza, né, por definição, tem as suas chaves normalmente abertas. Então, essa chave aí que vocês estão vendo, tripolar, trifásica, que tem os seus contatos imersos em óleo, vai estar, na grande maioria das vezes, normalmente aberta, a não ser quando está sendo utilizada para transferir cargas, que aí ela vai ser fechada. Mas como é que ela vai ser fechada? Bom, essa chave ela pode ser fechada, pode ser operada tanto manualmente, presencialmente, o cara vai lá, bem aqui tem uma alavancazinha, que ele aciona essa alavanca e fecha essa chave, tá? Mas não é interessante, visto que esse é um encontro de alimentador automatizado. Né? Se fosse para ter só isso, bastava deixar uma chave seccionadora normalmente aberta. Para uma pessoa ir lá e bater, não precisava de ser uma chave trifásica a óleo. Mas não é só isso que ela faz, tá? Essa chave trifásica a óleo, ela pode ser comandada, ela pode ser acionada remotamente. Aqui nós temos uma rede de baixa tensão, passando logo abaixo, que alimenta uma unidade terminal remota. Aqui está a caixinha, né? O gabinete, onde fica essa unidade terminal remota. Essa unidade terminal remota, que é alimentada por essa baixa tensão, mas não necessariamente por uma baixa tensão, pode ser por um TP também, né? Que o TP vai pegar 3.8 e fornecer 115 volts, da mesma maneira. E aí, essa unidade terminal remota vai comandar, vai acionar essa chave trifásica a óleo. De modo que o cara lá no birô dele, no ar-condicionado, no centro de operações, no centro de controle do sistema, vai dar um clique de um mouse, clicou lá com o mouse e a chave fechou. O encontro de alimentador fechou a distância. Sem ser preciso deslocar uma viatura até o local, sendo que essa viatura, para ser deslocada, primeiro, vai gastar gasolina, vai gastar combustível, vai gastar horas homem, tá? De trabalho. Esses caras que vão ter que ir lá, vão ter que estar com vestimenta adequada, com EPIs adequado, bota, luva, capacete, fardamento retarda-chama, escada, vara de manobra, etc, etc, etc. Executar todos os procedimentos de segurança, utilizar, se for o caso, load bust, etc, etc. Toda essa complicação, com essa estrutura, é resolvida com um clique. Sentado na sua cadeira, no ar-condicionado, o operador pode acionar um encontro de alimentador automatizado. Simples assim. Não há mais o que falar dessa estrutura. O encontro de alimentador automatizado nada mais é do que uma chave que pode ser acionada remotamente para exercer a função de encontro de alimentador. Transferir blocos de cargas de um circuito para outro. Ok? Beleza? Bom, além disso, nós temos aí também, ok? As chaves seccionadoras de entrada e saída, que eu já falei para vocês. Eu vou até circular aqui de vermelho as chaves seccionadoras, de um lado e do outro de cada circuito. Para que são essas chaves? Elas são fechadas. Elas vão ser utilizadas caso esse equipamento dê problema e eu precise retirá-lo da rede. Então, o que é que eu faço? Eu abro essas chaves e retiro o equipamento de operação. Simples assim. Estão aí somente para isso. Vai dar um curto aí nesses contatos, ou vai que ele não atende o comando remoto, ou atende o comando remoto de fechar, mas não atende o comando remoto de abrir, e eu não tenho como resolver esse problema. Aí sim, eu vou ter que mandar a equipe lá em campo e abrir essas chaves, né? Mas isso é só em uma possibilidade muito remota, né, de dar defeito. E logo acima, né, nós temos uma chave de bypass, que também vai funcionar como um encontro de alimentador, tá? Uma chave de bypass que vai funcionar como um encontro de alimentador. Por exemplo, suponha que eu precise operar esse encontro de alimentador aqui e der algum defeito na comunicação, por algum motivo não está tendo área, não consegui mandar o comando para esse encontro de alimentador ser acionado, eu mando a equipe lá em campo,
abro as chaves seccionadoras para tirar a chave trifásica óleo que está com defeito de operação, e eu estou precisando fechar esse encontro, vou lá e bato essas chaves aqui de bypass, fecho essas chaves, e aí transfiro as cargas de um lado para o outro. Claro que essa operação não vai ter a vantagem de ser automatizada, mas é sempre o plano B, tá certo? Todas essas estruturas, não sei se vocês notaram, tem que ter um plano B. Lá no banco de capacitor tem um plano B. Se o banco de capacitor der defeito, no fixo, eu simplesmente eu abro as chaves fusíveis, tiro o meu banco de capacitor de operação. No automático, da mesma forma, se o meu banco de capacitor automático der defeito, eu abro as chaves fusíveis e tiro o meu banco de capacitor de operação. No banco de regulador de tensão, da mesma forma, tem a chave de bypass lá. Se o meu regulador de tensão der defeito, der problema na minha rede, ao invés de ser uma solução, ser um problema, eu abro as chaves lá de alimentação de cada célula reguladora e fecho a chave de bypass, que vai ser o meu plano B, né? Claro que eu não vou ter a função do banco de regulador de tensão operando, não vou ter tensão regulada, mas é melhor do que não ter tensão nenhuma. Da mesma forma aqui, se eu preciso de um banco de regulador, de um encontro de alimentador automatizado, é claro que eu quero que ele funcione de maneira remota, automática, né, automatizada, e que à distância eu consiga operá-lo. Mas, se ele der defeito, né, a gente vai para o plano B, a velha manivela, né, usa a manivela, e vai lá e opera manualmente. O que não é o ideal, claro, que não é desejado, mas sempre tem que se ter esse plano B. Tá bom? Ok? Beleza? Então, é isto que a gente tinha para falar sobre o encontro de alimentadores automatizado, que tem, dentro das estruturas especiais, a função de manobra de cargas. Outra estrutura para abordarmos, que é tida como uma estrutura também especial, né, que não se encaixa lá naquelas outras estruturas mais comuns, é a chave de transferência automática de carga. Essa chave, inclusive, nós falamos dela quando abordamos o tema de redes radiais ou redes com primário seletivo. Rede com primário seletivo é aquela rede que alimenta uma carga através de dois alimentadores. Uma carga tem à sua disposição dois alimentadores, em que eu vou alimentar essa carga por um alimentador principal, normalmente, e que, havendo falha nesse alimentador principal, essa chave de transferência automática de carga desliga a carga do alimentador principal, que deu defeito, e liga lá no segundo alimentador, no alimentador reserva, no alimentador auxiliar, que vai manter aquela carga energizada. A estrutura para transferência de carga tem, portanto, essa finalidade de transferir um alimentador principal para um alimentador alternativo para a alimentação de uma determinada carga. Essa estrutura da chave de transferência automática de carga é construída, né, fazendo uso de duas chaves seccionadoras tripolares, também com seus contatos imersos em óleo, ok? Duas chaves a óleo. Se tem chaves a vácuo, eu não tenho conhecimento, pode até existir, mas que eu saiba, as que são utilizadas pela Enel, até o momento, são imersas em óleo. Então, nós temos duas chaves trifásicas, duas chaves seccionadoras tripolares, de cada lado desses dois alimentadores, que podem vir a fornecer energia elétrica para a carga. Uma vai estar ligada normalmente, vai estar normalmente fechada, e a outra vai estar normalmente aberta. Quando a que está normalmente fechada tem o seu circuito fornecedor defeituoso, eu desligo a NF e fecho a NA, ligando a carga no circuito alternativo. Essas chaves são construídas, né, para operar uma tensão de 15 kV, no caso a nossa rede tem 13,8, né, e uma carga de 400 amperes. Além dessas chaves, né, ela possui, a estrutura de transferência automática de carga possui um controle eletrônico. E esse controle eletrônico é justamente quem vai julgar, né, quem vai pensar, bota pensar bem entre aspas aí, né, porque é um circuito eletrônico só faz o que o seu projetista, né, o que o seu idealizador mandou fazer, ele não pensa nem julga nada,
mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, esse circuito eletrônico vai fazer esse julgamento, essa identificação de qual circuito está sadio ou não, de qual desse circuito está defeituoso ou não, e interligar a carga a um desses dois circuitos. E ele vai ser alimentado por dois conjuntos de 3 TPs. Em um desses alimentadores, um conjunto de 3 TPs no alimentador principal e um conjunto de 3 TPs no alimentador alternativo. Esses TPs vão servir justamente para fornecer tensão, para fornecer sinal, passar informação para esse controle eletrônico, que vai entender se um circuito ou outro está desenergizado ou não, para que ele possa fazer essa transferência de cargas. E como eu disse para vocês, a gente já viu essa estrutura, né, anteriormente, quando estudamos a rede com primário seletivo. Essa estrutura é também contemplada, né, é tida como uma estrutura especial, lá dentro daquele nosso padrão de estrutura. Nós temos aí na vista frontal, né, 2 postes, ok? Que aparece apenas como um na vista lateral, mas é claro porque um encobre o outro aí na nossa vista. Nesses 2 postes, nós temos do lado direito um circuito, que a gente vai chamar o circuito do lado direito aqui de circuito alternativo, e do lado esquerdo o circuito principal, que é o circuito que de fato alimenta a carga. Então a corrente elétrica vai passar por aqui, ó, vai passar por essa chave seccionadora, que é normalmente fechada, vai energizar esses TPs. Esses TPs, por sua vez, vão passar um sinal, uma informação aqui, ó, para este receptáculozinho aqui, que é onde está o controle eletrônico, tá? Que vai dizer se este circuito está ligado ou não, se tem tensão nele ou não. Se tem tensão nele, esse circuito eletrônico vai manter esta chave aqui, essa chave trifásica, tripolar, que tem seus contatos imersos em óleo, vai manter essa chave normalmente fechada. Então, a corrente elétrica vai passar por aqui, por dentro dessa chave, que é normalmente fechada, vai passar por esse segundo conjunto de chave seccionadora, que também é normalmente fechada, e vai sair aqui, ó, para atender a carga. A carga que neste lado, neste caso, nesta imagem, está saindo para a tela do celular de vocês, está saindo para a tela do computador de vocês, tá bom? Está saindo para fora, como diz o Mato, né? Ok? Beleza? E a carga está sendo alimentada principalmente, né, pelo alimentador principal. Do lado aqui do alimentador alternativo, tá, a gente tem simplesmente a tensão vindo aqui também energizando esse conjunto de TPs. Esse conjunto de TPs também vai fornecer, né, um sinal, uma informação, né, uma tensão para o meu controle eletrônico. Esse controle eletrônico, sabendo que o circuito do lado esquerdo está energizado, vai fazer com que essa chave trifásica a óleo permaneça aberta. Ela, portanto, é normalmente aberta. Então, nós teremos tensão do circuito do lado esquerdo, tensão do circuito do lado direito, tensão do circuito alternativo até este ponto aqui, da bucha da chave seccionadora tripolar do lado direito. A gente vai ter tensão do circuito principal, que é o circuito aqui do lado esquerdo, inclusive entrando em um dos terminais da segunda chave. Só que como é NA, para aqui, ó, tá vendo? Ó? O circuito, essa chave da direita é NA. Então, eu tenho tensão do circuito do lado direito até este ponto aqui, tá? Dentro lá da chave, e eu tenho tensão do circuito do lado esquerdo também até esse ponto. Então, essa chave aqui ela está normalmente aberta. Havendo um defeito, né, uma falta de tensão, por qualquer motivo, no circuito principal, vai faltar tensão aqui nestes TPs. Faltando tensão aqui nestes TPs,
O circuito, o controle eletrônico, vai dar por esta falta, vai perceber, vai sentir esta falta e vai, então, mandar essa chave aqui abrir. Quando essa chave aqui abrir, ok? Não vai ter mais tensão desse lado aqui, ó. Não tem mais tensão vinda desse lado. E, instantes depois que o controle eletrônico mandou essa chave do lado esquerdo abrir, ele vai mandar a chave do lado direito, que é NA, fechar. Essa chave do lado direito fechando, eu vou passar até agora tensão do circuito do lado direito, passando aqui, ó, por estes condutores, inclusive por essa chave seccionadora, tá? Subindo aqui, ó, sobe, e vai passar aqui, ó, para a minha carga, tá bom? E aí, dessa maneira, a minha carga passará a ser suprida, passará a ser atendida pelo circuito do lado direito. Tudo isso se dá, minha gente, de maneira automática, sem interferência humana. Não precisa de uma pessoa ir lá e acionar essa chave de transferência para que isso ocorra. Tudo isso é feito pelo controle automático aí, pelo controle eletrônico dessa chave de transferência remota. Essa, portanto, é uma estrutura especial que tem função de manobra de cargas. Assim como o alimentador automatizado tem função de manobra de cargas também, a chave de transferência automática também tem função de manobrar cargas de um circuito para outro. Esse aqui é o nosso esquema visto de cima, né? Então, a gente tem, de um lado, a fonte alternativa, do outro lado, a fonte principal, tá? E como ele está ligado à fonte principal, né? Nós temos aqui a tensão saindo para a carga. Faltou tensão na principal, a minha carga será atendida pela fonte, pelo alimentador alternativo. Ok? Beleza? Esse diagrama de blocos, inclusive, a gente viu na aulinha que a gente tratou sobre rede primário seletivo, tá? Tá aqui o diagrama, eu não vou me deter nele porque eu já expliquei em outra aula, né? E acabei de explicar bem detalhadamente agora nessa aula o funcionamento das duas chaves trifásicas a óleo que vão alimentar aqui a minha carga, seja por um alimentador preferencial, seja por um alimentador alternativo. Aqui está evidenciado os conjuntos de TPs de ambos os lados e aqui o controle automático. Destaco também, como destaquei nos outros equipamentos, a presença da boa e velha chave de bypass. Tá? Então, se a gente tem defeito, falha, ou precisa de dar manutenção em qualquer um desses equipamentos aqui, eu vou precisar desligá-los. Eu vou desligá-los utilizando as chaves 1, 2, 3 e 4, né? Desligando e fechando aqui essas chaves de bypass, de acordo com cada situação. Ok? Beleza? Deixa eu ver aqui como é que já vai o nosso tempo de aula. A gente tem ainda alguns minutinhos para que eu já possa adiantar um pouco. Eu não vou esgotar o tema, o conteúdo, né, todo agora, mas como a gente ainda tem alguns minutinhos para fechar uma hora de aula, eu vou aproveitar já para ir falando para vocês da próxima estrutura especial que nós iremos abordar. Nós já abordamos as duas que têm função de regulação, que são os bancos de capacitores e os bancos de reguladores de tensão. Na aula de hoje, nós acabamos de abordar as duas que têm função de manobra, que são o encontro automatizado de alimentador e a chave de transferência automática de carga. E falta a gente abordar os dois que têm função de seccionamento, que no caso são os religadores de linha e os seccionalizadores. Os religadores, né, são equipamentos que vão ser utilizados, como o próprio nome diz, para religar a rede quando de um defeito. Mas por que é interessante religar uma rede defeituosa? Se ela está com defeito, por que eu tenho que religá-la?
Bom, as falhas do sistema de distribuição, que pode ocorrer numa rede de distribuição, podem ser falhas permanentes ou transitórias, ok? Como o próprio nome diz, as falhas permanentes, tem que ir alguém lá e retirar o defeito, retirar essa falha, consertar essa falha. Ela não se conserta, ela não se desfaz espontaneamente. Essas falhas provocam curtos-circuitos que acionam chaves fusíveis, disjuntores, etc., necessitando que a manutenção vá lá e intervenha para corrigir essa falha, para retirar esse defeito. Já as falhas temporárias ou fortuitas, as falhas temporárias ou fortuitas, como o próprio nome indica, né, elas desaparecem de maneira natural, desaparecem sozinhas, tá bom? Sem deixar rastros, digamos assim, definitivos, e que me permite o reacionamento da proteção que tivera sido desligada por esta falha que foi temporária. As causas mais comuns, né, que provocam defeitos nas redes de distribuição, sejam essas causas temporárias ou não, são as contaminação do isolador por poeira, a umidade, agressão salina, galhos de árvore, pássaros, ventos fortes, etc. Exemplo de um defeito permanente. Um carro que bateu em um poste, e esse poste se avariou, se quebrou, fazendo com que as fases ficassem tocando umas nas outras, dando um curto entre fases. É um defeito que vai se resolver sozinho? Não é. Tem que ir uma equipe de manutenção lá e substituir o poste e consertar tudo. Então, o equipamento que recebe esse tipo de curto-circuito, ele deve permanecer desligado, ele não pode, né, ficar religando indefinidamente, porque de fato tem um defeito lá permanente. Mas um exemplo de uma falta, de um defeito temporário, uma árvore, por exemplo, que normalmente não toca a rede, mas ela está próxima da rede. Bate, então, um vento mais forte do que de costume, essa árvore com seus galhos secos toca a rede e fecha um curto entre as fases e a terra, onde essa árvore está. E aí, claro, esse curto-circuito gera uma corrente bem elevada, né, uma corrente de curto-circuito que acaba disparando a proteção. Só que cessou o vento, cessou o contato que provocava o curto, e, consequentemente, nós não temos mais a corrente de curto-circuito, a corrente elevada. E aí, um equipamento como um religador pode ter a função de, depois de ter desligado a rede por causa de uma falta, tá, temporária, ele liga novamente e, verificando que não há mais corrente de curto-circuito, permanece ligada, evitando de desligar toda uma rede desnecessariamente por um defeito que foi transitório. E esses defeitos são bem comuns, tá? Para termos uma ideia, a grande maioria dos defeitos existentes nas redes de distribuição de média tensão são defeitos do tipo fase terra, uma fase que entra em contato com a terra, 63%, né? Outros 16% são quando duas fases entram em contato com a terra, 15% é quando nós temos um curto-circuito entre fases, fase e fase, e 6% quando nós temos um curto trifásico, né? As três fases entram em curto uma com a outra. Pois bem, a grande maioria dos defeitos são defeitos fase terra, 63%. E desta grande maioria, de 63% de defeitos fase terra, 96% são defeitos temporários, tá? Esta estatística, estes números, né, justificam a utilização de equipamentos que tenham a capacidade de, sim, seccionar, desligar a rede, mas, verificado que é um defeito temporário, religar essa rede novamente. E é isso que nós vamos ver, né, na nossa próxima aula, tá bom? Que devido ao tempo que já vai avançado, tá? Não temos como nos deter de maneira mais detalhada sobre este equipamento. Então, na próxima aula,
nós abordaremos os religadores e os seccionalizadores, e para terminar o nosso conteúdo de equipamentos especiais, também trataremos sobre os bancos de transformadores. Para vocês que assistiram essa gravação até o momento, meus parabéns pela paciência de vocês e pela audiência, tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação, mas vou continuar disponível online para esclarecer qualquer dúvidas. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.